Fala, rapaziada. Muito boa noite. Estamos aqui para mais um Tripit. Hoje estou somente eu e meu amigo Rafael Ávila. Fala tu, Fael. Salve, salve, rapaziada. Boa noite, tranquilidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento do dia você está aqui nos escutando. É sempre um prazer. E vamos, que hoje vai ser um podcast um pouquinho diferente. Rapaziada, então, primeiramente, para todos que estão escutando, é aniversário do nosso grandiosíssimo Rafael Ávila. Então, para geral que escutou, vai lá e deixa um feliz aniversário aí pra ele na DM dele do Instagram. Ou no WhatsApp, em qualquer lugar. Mas como ele falou, hoje vai ser um programa... Ávila DSJ. Ávila DSJ. Valeu. Qualquer mensagem, tamo junto. É isso, irmão. Parabéns. Mas obrigado, como ele rapaziada. falou, hoje teremos um programa meio diferente. Hoje teremos um programa mais técnico. A gente vai explicar para vocês um pouco como é que funciona a NBA, os termos que a gente usa para quando você for ver a transmissão lá, os jogos, você não ficar perdido. Vamos explicar como é que funciona as finais, como são umas regras em jogo, playoff, temporada regular, All-Star Game, e é isso. Vamos junto, rapaziada. Dá-lhe vinheta. Então, rapaziada, vamos começar aqui falando da temporada regular. A temporada regular é formada por 82 jogos e ela geralmente começa no começo de outubro, final de setembro, não é, Rafael? Isso. É aquela época que a gente já fica feliz que a NBA tá voltando, mas né, atualmente sei lá como é que vai ser a próxima, que teve a bolha agora, a pandemia. Mas o padrão é o que a gente tá falando aqui pra vocês. Então, a temporada tem 82 jogos, ela começa em mais ou menos ali outubro, setembro, e ela tem meio que duas partes, o pré-All-Star Game e o pós-All-Star Game. Por que ela é meio que dividida em duas partes? O que tu ia falar, Rafael? Pode falar aí. Não, eu ia falar justamente o que mais marca esse pré e esse pós, né? Que até o All-Star Game, que é o fim de semana do All-Star Game, que tem todas aquelas... Que a gente vai entrar um pouco mais em detalhe para explicar o que é o All-Star Game, mas é o grande evento para celebrar a temporada, resumindo, né? E os jogadores, né? Que mais se destacam. Até o intervalo do All-Star Game, os times podem realizar trocas, que são as formas das franquias da NBA mexerem em algumas peças, ajustar alguma peça que eles não conseguiram durante a intertemporada, que a gente costuma chamar de off-season, que é o termo em inglês, que é quando eles estão de férias, é quando os times estão se estruturando para a temporada, fazendo planejamento. Então, essa época de trocas, que é até antes do intervalo do All-Star Break, ficou redundante, intervalo do All-Star Break, mas tá suave, eles vão fazendo esses ajustes, né? Pegam um jogador que eles identificam que vão precisar para pós-temporada, fazem até alguma troca mais significativa para se reforçar, tipo, mesmo pro playoff, e por aí vai. E depois que tem o All-Star Break, não pode mais fazer isso, já é reta final de temporada. É tipo assim, você tem até esse tempo pra fazer suas negociações, mexer no time, e depois segue a vida pra pós-temporada. Mas continua aí, Bruninho, manda bala. Beleza, então, rapaziada, e depois do All-Star Game, como o Rafael falou, é geralmente a reta final ali. Então, falta uns 30, 20 e poucos jogos para acabar a temporada depois do All-Star Game. E é só essa reta final mesmo. Os times dão um gás a mais aí nesse final para os times que estão lá embaixo tentar chegar no playoff. E os times jogam sempre 82 jogos. Jogadores não, porque tem esse negócio de não vou descansar o cara para playoff, enfim. E vamos falar agora essa parte que o Bruno citou é mais de
administração de esforço, né? Que em inglês eles chamam de load management, né? Que é principalmente as estrelas dos times, os caras que fazem diferença, o LeBron James da vida, o Kawhi Leonard, que é o cara que ficou muito conhecido por fazer isso, até porque ele já teve uma lesão séria. É justamente isso, administrar o quanto você está exigindo do corpo daquele jogador que é a peça fundamental do seu time. Então, acaba que com o passar do tempo, até porque na época de Jordan isso não era muito comum, era até visto de forma meio negativa pelos jogadores. Mas isso atualmente tem sido cada vez mais recorrente, até porque talvez uma evolução ali da ciência por volta do esporte, cuidar do corpo, e também muitos times que tinham grandes promessas nos playoffs já tiveram essas chances cortadas quase completamente por ter uma lesão de um jogador só. Que Clippers é algo que eu diga. Exatamente, o Clippers é um time conhecido por ter essa zica aí. E, cara, a gente quando assiste fica muito frustrado quando algum jogador principal, assim, fundamental, se machuca. A gente até desanima de ver a parada. Então é algo que os times cada vez mais vêm adotando. Mas segue aí com o All-Star Break. Cara, rapidinho, só antes de falar, eu tava lembrando agora daquela vez que a gente viu, começo da temporada, primeiro jogo quando o Kyrie Irving foi pro Celtics, que tava eu e tu vendo contra o LeBron James, aí a gente, caraca, Gordon vai ser Hayward. mó jogão, 3 minutos de jogo, ou menos, o maluco o Gordon Hayward, pô, que tava estreando. Exatamente, ele e o Kyrie também estreando e tal, pô, o maluco vira o pé do pior jeito possível. Foi aquela cena grotesca que ninguém queria ver, os caras depois daquilo não queriam nem mais jogar, mas tiveram que jogar, né? Foi bizarro essa porra. Nossa senhora, isso aí. Lembrar. Foi tipo assim, a gente tava hypadão, o pau lá na testa, querendo ver o jogo a estreia da NBA, Kyrie versus LeBron, primeira vez, não sei o que, estreia o Gordon Hayward, porra. Aí o cara vai lá, tem uma lesão grotesca, tipo assim, acabou com o clima de tudo, foi bizarro. Porra, foi horrível mesmo. Mas vamos falar de coisa boa. Bora, né? Então, rapaziada, o All-Star Game, ele funciona mais ou menos assim. Eles abrem pra votação popular, então, pô, tu pode ir lá e votar abertamente no seu jogador favorito, tanto que isso faz com que Caruso e Taco Fall, eu acho, eles foram nas primeiras votações lá. Eles ficaram no top 10, top 20, top 5, sei lá, os caras são os famosos, são os memes, né, da NBA. A rapaziada acaba pegando os caras pra meme, mas também existem casos de alguns jogadores internacionais que acabam que, já foi o caso acho que não sei se era meme ou se era também um pouco disso, do Zaza Pachulia. Se não me engano, ele foi internacional, eu acho. É porque qual é a nacionalidade dele mesmo? É Geórgia, mas não é Geórgia dos Estados Unidos, Geórgia é um país, mano. Eu não tô lembrando agora, não. Não, vamos checar aqui mas a informação com a coisa da essa parada aí mesmo. Eu acho que o país inteiro dele, tipo, quase inteiro votou nele. E ele ficou, porra, lá em cima em número de votos. E quando geral viu, ninguém acreditou. Exatamente, acaba existindo esses casos, né? Tipo, os jogadores internacionais têm um grande apelo da população do seu país natal, e realmente ele é georgiano, tava certo. Foi o caso da Zapatilha. Existem os memes, como Caruso, Taco Fall. Mas assim, a questão é que a votação popular antes já teve um peso maior. Eu não sei te falar exatamente qual o peso, mas é como se fosse um esquema de... Tem a votação popular, que tem um peso. Aí se eu não me engano, a votação da mídia tem um peso 2. Cara, se eu tivesse que chutar... Funciona mais ou menos assim. Se eu tivesse que chutar em nível de porcentagem, mano, eu acho que seria tipo 70% mídia e 30% galera, tá ligado? Até porque esses memes que a gente citou não chegam nem perto. Nunca chegam no playoff. Os caras, até porque ninguém vai botar o Caruso de Não, no playoff não, no All-Star Game. All-Star Game, desculpa, rapaziada. Tipo, esses caras não chegam no All-Star Game por meme, tá ligado? Tem que chegar porque tu mereceu, tu é brabo, tu joga pra caralho. E é isso. Sim.
Então, rapaziada, continuando aqui. Nós temos os 5 jogadores titulares, que são, obviamente, os 5 jogadores que recebem a maior porcentagem de votos, no geral. E depois nós temos, acho que uns 6, 7 jogadores reservas que também são as maiores votações e só jogam menos tempo, né? E falando do All-Star Game, agora vamos falar dos eventos, né? Porque é isso que todo mundo gosta. No primeiro dia, nós temos o jogo dos calouros e dos segundo-anistas. Então, você que gosta de um cara que acabou de entrar ou de um cara que entrou temporada passada, você vai poder ver ele num jogo assim, tipo, como se fosse um All-Star Game, mas não sendo um All-Star Game, né? Então, pô, tu vai poder ver ele lá. E no segundo dia... Só que esses times, eles não são escolhidos por votação, tá, galera? Quem escolhe eles é a NBA. Geralmente, como eu falei, são os calouros que estão jogando melhor e os segundonistas que já jogaram o querem jogar o segundo também. Ou acho que até são terceironista não chega a jogar não, né? É só sophomore. Eu acho que não. Eu acho que é só rookie e sophomore. E eles pegam mais uma dica. Oi, fala. Não, mais uma dica de vocabulário aí. Novato, que a gente também fala muito rookie, que é inglês, que é segundanista, que seria o sophomore em inglês, que a gente também fala bastante. Mais uma aí pro glossário do Three-Peat. Esses times, é o que o Bruno falou, tem os destaques assim, né, da molecada mais nova, até para eles serem mais vistos, né, dar visibilidade para essa molecada que vem vindo. Sempre rende muita interação, assim, é muito bom para todo mundo, para a liga, para o público, para os jogadores. Então é realmente muito legal o trabalho que eles fazem. Então é isso, eles jogam o Rising Stars Challenge, que traduzindo grossamente em português seria o desafio das estrelas em ascensão. Em ascensão, exatamente. E eles costumam, até a NBA, eles são muito inteligentes como eles se mostram, né? Como eles se divulgam, como eles se representam. E de uns tempos pra cá, o que chama atenção na NBA é justamente a diversidade de nacionalidades, né? Muitos jogadores internacionais, não? O que antes era tipo maioria esmagadora de americano. Hoje não é tanto assim, tem muitos jogadores internacionais da África. Brasil atualmente está mais embaixo, já teve mais brasileiros. Acho que atualmente só tem o Bruno Caboclo, que devia ser nem da NBA, deve estar na D-League se bobear, mas tem dominicano, tem camaronês, tem esloveno pra caralho. Porra, os caras na europeu tem a rodo. Não, europeu tem a rodo porque a Europa é uma escola de basquete classuda. E cada país com uma peculiaridade, mas na Europa vem muita gente boa. E é tanto europeu e também tanto esloveno, como eu enfatizei, que lá na bolha da NBA eles faziam até a resenha lá dos eslovenos. Era o Boban Marjanovic, o Goran Dragic, o Luka Doncic. Me ajuda aí, Bruno. Tinha mais. Eu tô lembrando da foto, mas eu não tô lembrando quem, porque é muita gente. Eu lembro da foto também, muita gente, era uma galera. Mas é isso. Aí, por que eu falei disso, né? Dessa questão da impersonalização da parada. É porque eles aproveitam essa partida dos calouros para fazer e dividem eles em USA, Estados Unidos, e mundo, que acabam sendo os jogadores mais jovens e promessas de destaque americanos versus os jogadores jovens de destaque que estão na NBA, que são de outras nacionalidades. E o que é sempre notado, assim, que, tipo, é equilibrada a parada, tipo, tem tanto americano bom quanto de outras nacionalidades dentro da NBA, tipo... Sim. A NBA não é mais dominada completamente pelos americanos, é tipo isso. Sim. Não, isso aí já há muito tempo, né? Antetokounmpo, porra, MVP 2 vezes e o cara é grego, né?
Então, Sim. Isso mostra muita coisa. Porra, com certeza. Mas então, continuando aqui, rapaziada, no nosso final de semana do All-Star Game. Então, esse evento do Rising Star Challenge rola na sexta. No sábado, a gente tem os desafios da NBA, que são 3. O concurso de habilidade, que você tem que percorrer um circuito ali, literalmente mostrando suas habilidades, né? O concurso de enterrada, que, porra, é show, espetáculo, só as enterradas. É muito conhecido. Porra, nos últimos anos, o negócio tem ficado bravo com Aaron Gordon, Derrick Jones Jr., Zach LaVine. Porra, os caras levaram o nível do negócio. E o concurso de bola de 3, que Curry já ganhou, acho que o Klay Thompson já ganhou, o Devin Booker já ganhou. Enfim. E o Joe Harris não ganhou? O Joe Harris já ganhou também. E agora, nosso último evento do All-Star Game, que é realizado no domingão, pra ninguém ter que ver o Faustão. Mas não é na mesma hora do Faustão, então você vai ter que ver Faustão de qualquer jeito. Os jogadores que a gente falou que foram selecionados lá pelo público e tal no começo vão disputar essa partida. E até uns 2-3 anos atrás, como é que era o esquema? Leste e Oeste, como as conferências mandam. Eram os jogadores, os 5 mais votados do Oeste formavam o quinteto inicial do Oeste, e os 5 mais votados de baixo formam os titulares do Oeste, e no Leste a mesma coisa. Só que, desses 3 anos pra cá, os caras deram uma mudada e deixaram o negocinho mais emocionante. Eles botaram como se fosse uma pelada, literalmente. Vamos bater um paro ímpar aqui e ver quem escolhe primeiro. Aí, obviamente, as pessoas que escolhem são os 2 mais votados, os que têm o maior número de votações lá, como a gente explicou, do jogador e do público e da mídia. E eles fazem isso aí que a gente falou. Eu quero esse cara aqui, eu quero esse cara aqui, e os caras formam um time. Os 4 primeiros os 4 que formam o quinteto inicial, eles são escolhidos primeiro dentro desses jogadores, que são escolhidos por terem mais votos. E depois que eles escolhem, que eles montam o time inicial deles, eles vão para os reservas e jogam uma partida. Mas eles fizeram outra mudança nesse ano. Como eles viram que... Porque, cara, para você que não acompanha muito, não viu, não é o melhor jogo do mundo, tá ligado? Tipo, é um jogo mais para os jogadores ficarem zoando, se mostrando, tipo, vou ficar driblando aqui, vou fazer uma jogada bonita e tal, mas, tipo, não é pegado, né? Aquele jogo emocionante, tipo, pau a pau. Não é uma pelada, aquela pelada, assim, avacalhada. Até porque os caras são bravos, mas você vê que eles não estão se esforçando tanto, assim, principalmente pra defender. E faz sentido, cara. Eles estão ali pra se divertir. Aquilo ali é mais resenha pra eles que qualquer outra coisa. Exatamente. Estão ali mais pra se divertir, e o que importa é jogar basquete na hora de competir de verdade. Então eles não vão se esforçar à toa, de se desgastar. Talvez até fazer uma lesão só pra ficar de resenha, se divertindo. Já teve uma situação, não sei se foi nesse último ou no anterior, mas foi bem recente. O Jimmy Butler, ele foi selecionado e ele pediu pra não jogar. Acho que, se não me engano, ele tava meio bichado, voltando de lesão, tava jogando, mas não tava 100%, então, tipo, ele aproveitou pra dar um relax, ele foi lá pro jogo, tava com uniforme, tava ali no banco, mas não entrou pra jogar, ele tava ali no momento, mas não jogou. E, tipo, você se coloca no lugar do cara, acho que você dá pra entender até o motivo. Tem gente que critica, ele não meio que, tipo, não entrou pra brincadeira, meio, tipo, as pessoas ficam com uma imagem de dar uma antipatia do cara só porque ele priorizou se preservar do que fazer entretenimento da massa, tá ligado?
E é isso. E acho que os jogadores que fazem isso estão mais que certos, porra. O importante é tu tá sentindo bem com o teu corpo pra tu poder jogar o teu melhor na quadra, que é o que importa. Sim, e cara, bem ou mal, o All-Star Game não é nada com porra nenhuma, né? É só a celebração dos caras lá e tal, é legalzinho, mas não valia nada, né? Porque, como eu já falei pra vocês antes, o negócio deu uma mudada do ano passado pra cá. Antigamente era basicamente formato normal, cara. Era 4 quartos e tal, os caras jogavam. E geralmente no último quarto, os caras jogavam os 12 minutos pegado mesmo, tipo, pra mostrar pro público um pouquinho, vamos jogar agora brabo mesmo, tipo, geral jogando sério, pro público ter o gostinho, vamos. Aí, geralmente no quarto os caras jogavam. Mas aí a NBA vendo isso e vendo que a galera curtia, mas não ficava tipo aquele, muito foda e tal, brabo, de ser um jogo mais pegado, eles fizeram como se cada quarto fosse meio que individual, mas dentro do jogo. Isso porque cada quarto que um time ganhava, eles, antes de tudo, os dois times, os dois capitães, escolheram uma instituição de caridade e a cada quarto eles doariam uma quantia para a instituição do time vitorioso do quarto. Então, meio pra aumentar, né, a competição entre os caras, porque, eu quero ganhar ali pelas crianças, e tinha uma galera da instituição, eles botaram e foi ao All-Star Game também. E, cara, eu achei isso iradaço. Eu achei que deu um gás muito legal nos caras, por mais que, os caras, bem ou mal, não vão jogar, tipo, caralho, final da NBA, ou até jogo normal, porque, como eu falei, os caras, eles estão ali zoando, brincando, se divertindo, tu não vê ninguém ali puto, tipo, errei e tal. Se os caras erram, eles riem, eles fazem jogadas, ficam brincando em quadro um com o outro. Pra quem não viu, vale bem a pena assistir. Mas os caras, pra aumentar a competitividade, fizeram isso. Cada quarto, o time que ganhasse doava, acho que era $100 mil para a instituição que escolhia. E o último quarto, eu acho que valia o dobro, valia $200 mil. Como eles já sabiam que no último quarto os jogadores gostavam de dar aquele gás a mais, então vai dar mais gás aí então, que tá valendo $200 mil. Acho que era mais ou menos isso. E no intervalo, né, tem os dois primeiros quartos. Tem os dois primeiros quartos iniciais, aí tem o break. Sempre tem um show de geralmente um artista local da cidade, que é tá sendo sediado ao All-Star Game. E após esse All-Star, rapaziada, a gente tem o resto da temporada, como eu falei, são mais ou menos uns 20 e pouquinhos jogos, 30. E após isso, nós temos o playoff. Mas como a gente tá falando de temporada regular, vamos falar das premiações da temporada regular. Por que é melhor a gente falar isso? Porque a gente não vai ser que nem a NBA que vai esperar acabar o playoff pra falar. Vamos falar agora. Bela. A NBA fez uma premiação, óbvio, né? Porque ela não ia deixar passar os melhores jogadores da sua temporada. E entre esses prêmios nós temos Defensive Player of the Year. Vamos falar inglês e português para vocês estarem ligados nos dois métodos de falar. Defensive Player of the Year, que é o defensor do ano, o jogador que melhor ajudou o seu time no quesito defesa, tanto em bloco como em roubada de bola, ou até, cara, influenciando no jeito que os times jogam dentro do garrafão, porque às vezes isso faz muita diferença. Sim. Coach of the Year, técnico do ano. Rookie of the Year, o calouro do ano. Nós temos também Most Improved Player, que é o jogador que de uma temporada para outra teve um aumento, né, de produção, tanto de produção no geral, né? O jogador que meteu mais pontos, foi mais melhor se desenvolveu também, né? Foi mais impactante, levou de patamar em geral. É todo um
todo um aspecto técnico da parada, até porque nem tudo acaba sendo refletido em números, embora acaba sendo o que mais chama atenção, nem todos são esses números que a gente vê aí, tipo, ponto, rebote e assistência. Sim, e é por isso que, se vocês forem ver, a galera discute muito entre quem todas essas premiações que falou, justamente porque os caras têm tanta estatística, tanto detalhezinho que os caras contam, que às vezes as pessoas ficam justificando esses detalhes para tender para um lado e tender para o outro. Então é meio complicado, tipo, você afirmar 100% de certeza que vai ser uma pessoa ou outra. E o maior prêmio da temporada, né, que acho que é a premiação máxima para os jogadores. Individual, né? Individual, obviamente, porque o maior prêmio para o time é ser campeão, e para o técnico é o Coach of the Year, que é o MVP, Most Valuable Player. O jogador mais valioso. Exatamente. E como eu já falei, não é só meter ponto pra caramba que faz você ser, ou até assistência pra caramba, ou pegar rebote pra caramba, que faz você estar candidatado. Ser candidato. Candidato provavelmente vai ser, assim... Será? Tipo... Porque, assim, tem cara que pega assim, 15, 16 rebotes e foda-se. Não, mas assim, por exemplo, um cara que mete 30 e tantos pontos, ele pode não disputar muito de fato, mas provavelmente vai ser mencionado porque, pô, um cara como o Harden tá sempre ali na conversa, mas é o que a gente falou, o cara tem números inflados, mas não é que, tipo, cara, mas aquele cara não é o jogador mais valioso. Sim, sei, mas tipo, o Bradley Beal mete 30 pontos, o Trae Young meteu 29 pontos por temporada, e os caras não estavam na conversa. Sim, se ligou? E galera, tem outro negócio que conta muito, que é justamente esse ponto que a gente tocou, que é a colocação do seu time. Não adianta nada pra NBA tu meter 36 pontos por jogo, que foi o caso do James Harden essa temporada, e o seu time não ter uma colocação boa. Sim. Eles ficaram... Falei. Acho que esse time do Houston até teve uma colocação razoável, quarto, quinto lugar. Sim. Mas pode usar melhor o exemplo do Bradley Beal, que é um jogador que teve 30 pontos, mas estava no Washington, que é um time que nem disputou muito para ter uma vaga no playoff. Tipo, nem chance de disputar eles tiveram. Então, tipo, fica mais nítido aí nessa diferença, né? Até porque faz sentido. Se você é o jogador mais valioso, você tem que ser um jogador mais valioso de uma equipe valiosa. Porque se você é o cara mais valioso da liga, você faz por consequência, a sua equipe tem o seu valor aumentado, né? Então, espera-se que esse time esteja ali pelo menos entre os 3 primeiros de alguma das conferências ou algo parecido. E cara, posso ser bem sincero, eu acho que o LeBron só não ganhou esse ano justamente acho que por causa desse quesito, sabia? Porque ele tinha o AD. Aí os caras olharam e falaram, pô, quem é mais valioso pro time? O Giannis ou ele, tá ligado? Se você for realmente ver, se tu tirar o LeBron, o time do Lakers é muito melhor do que se tu tirar o Giannis do time do Milwaukee, tá ligado? E, porra, o Anthony Davis é 300 mil vezes mais jogador do que é o caraca, Middleton. Cara, o Chris Middleton, exatamente. Que é o segundo melhor jogador do Bucks. Não tem nem comparação. Os caras podem até ter o Bledsoe, que também joga bem, mas, porra... Se tu juntar o Bledsoe e o Middleton como jogador, tu não dá o AD. Em número até dá. Pô, não dá nem a metade de qualidade, assim, de fato, mas enfim. Exatamente. E, assim, acho que a gente conclui nossa temporada regular. Você acha que tem mais alguma coisa a acrescentar, Foi? Eu acho que a gente falou tudo. Acho que tá tudo coberto, tudo falado. Então é isso, rapaziada. Agora vamos pra, como dizem os grandes, o momento que separa os homens dos garotos. O playoff da NBA. Coisa linda.
Como eu disse anteriormente, os 8 melhores colocados de cada conferência oeste e leste se enfrentam. Nesse formato aqui que eu vou falar, o primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, E o terceiro, o 6º e o 4º e o 5º, só pra ficar bonitinho. E eles vão se enfrentando. O primeiro, obviamente, vai pegar o chaveamento mais fraco por ter ficado em primeiro lugar, mas como a gente viu esse ano, não quer dizer nada. Miami... Fala do Mando de Quadra também. Não, beleza. Como a gente viu, Miami não significou nada pra ele, né? Os caras foram... Qual foi que a gente falou? Foi 5ª seed, não foi? Foi. E os caras foram pra playoff. Então, bem ou mal, qualquer um tem chance ali. Mas, foram pra obviamente, final, os primeiros... né, no caso. Obviamente, os times têm mais... Os primeiros lugares têm mais chance. O primeiro, eles chamam de primeiro round, né? Essa primeira faixa onde todos os times se enfrentam. Aí os eliminados, obviamente, ralam. E esse segundo round que a gente chama, eles chamam de Conference Semifinals, que seria semifinais de conferência. E depois nós temos Conference Finals, que é a final de conferência do Oeste, e a Eastern Conference Finals, que é a final do Leste. E queria também aproveitar que estamos nessa onda do inglês e mandar um salve pro meu mano Paz, que ele se amarra quando a gente fala inglês. Ele pede pra gente falar na frente dele que ele gosta muito. Então, irmão, abração aí pra tu. Caralho, parece que eu não esperava, pô, mas que fosse esperável. Eu não tava pronto, tá ligado? Muito boa, muito boa. Forte abraço, irmão. É isso. E depois dessas finais de conferência, que se enfrentam os 2 melhores de cada conferência barra lado, nós temos a grande final da NBA, que esse ano foi sediada em Orlando por problemas de coronavírus. E tivemos como os grandes times que chegaram lá, Los Angeles Lakers e Miami Heat. Se você não viu, fizemos um vídeo um pouco sobre o Heat. Confere lá no YouTube. Boa. E agora vamos falar do jogo. Porque, pô, a gente falou pra caramba de como funciona o formato e tal, mas na hora de tu ver o jogo, te falar que isso não vai adiantar quase nada. Isso aí não vai te ajudar a entender nada. Então agora a gente tem aqui Bruninho, que é um cara experiente aí principalmente da época de colegial, o moleque dominava as ligas colegiais cariocas pelo Notre Dame de Ipanema, nosso armador, nosso Fiuk da faixa. Agora ele está representando o basquete universitário, está aqui agora para nos contar, né, o beabá de um jogo de basquete, só basiquinho assim, resumido, mastigado, até porque beleza que tem uns detalhes que, né, detalhe é detalhe, né, tem que contar com detalhe, mas a ideia aqui é dar mais mastigado para vocês entenderem como baterem o olho no jogo. Com certeza. E rapaziada, a gente também não vai estar aqui falando 100% de todas as regras de um jogo da NBA. A gente pegou aqui o que a gente acha mais importante e acho que o básico também para você entender um jogo de basquete. Então, bora lá. Jogo de basquete tem 4 quartos. O jogo de futebol aqui no Brasil tem 2 tempos e lá tem como se fosse 4 tempos. Só que eles chamam de quarto. Cada quarto tem 12 minutos e depois de 2 quartos ele tem o halftime, que é basicamente como se fosse o intervalo do jogo de futebol. Observação. E depois... Observação. Pode falar aí. São 12 minutos por quarto. Não é cronômetro corrido, é parado. Isso, boa. Se a bola sai, se acontecer alguma falta, qualquer coisa que pare o jogo, o tempo para. Então não é corrido como no futebol. Então, se você vê um jogo, se você acha que o jogo de basquete vai ter só 48 minutos, não, ele não vai ter só 48 minutos. Ele vai durar bastante. Normalmente o quê? Umas 2h30? Cara, por aí. 2 horas? 2 horas. Cara, entre 2 horas e 2 horas e meia.
Quando eu já fui rever uns jogos aqui no aplicativo da NBA e, tipo, eles cortam os intervalos, né? Pra, obviamente, tu não ter que ficar vendo. Certo. Aí, cara, geralmente cada jogo tem 2 horas. Então, assim, o jogo deve ter 2 horas e meia, por aí. Tá vendo só? Sim. Doideira. E por que que para? Porque cada time tem tempos pra pedir em quadra. E Bruno, o que são esses tempos? Eu não sei o que é, você poderia me explicar? Essa vai ficar muito boa. Então, rapaziada, tempo é basicamente o seguinte: tu viu que teu time lá, teu 10-0. Aí tu chega pro juiz, quero pedir um tempo. Você tem um intervalo que pode ter tempos diferentes, não tem esse bagulho? Você pode pedir você pode pedir o tempo inteiro, você pode pedir o tempo pela metade. Então, você pode pedir o tempo inteiro, que aí é 1 minuto, não é? Isso. E o tempo pela metade, obviamente, 30 segundos. Cada time pode pedir 7 ou 14 timeouts, né? Que é, como eles falam em inglês lá, timeout, e aqui, intervalo. 14 se você quiser ficar pedindo quebradinho, mas eles é muito raro. É mais em situação de fim de jogo. Eles geralmente pedem esses inteiros. E no final do jogo, se você... Explica isso aí melhor, que tu sabe isso aí melhor que eu, Fael. Porque no 2K tu já falou isso direto várias vezes. De no final do jogo tu ter menos. Então, o que acontece? A NBA, com o tempo, viu formas de deixar o jogo mais fluido, porque acabavam tendo muitos tempos pedidos e muitas paradas, o que esfriava muito o jogo, esfriava a própria audiência. Então, o que eles fazem? Quando chega no quarto, quando faltam 3 minutos para terminar o quarto, não importa o número de tempos que você tem. Quer dizer, importa se tu tiver menos do que eu vou falar, mas assim, se você tiver com todos os tempos para pedir ainda, se chegar aos 3 minutos do quarto, esses tempos são reduzidos em 1 pela metade. Então, acaba sendo uma forma de... porque acontecia que alguns técnicos acumulavam esses tempos para no final do jogo esfriar, ficar fazendo... Não é bem uma cera, porque o relógio não para, mas é uma forma de fazer cera dentro do basquete, né? E a NBA fez essa medida para evitar justamente isso. E realmente dá certo. O jogo no final não tem tantos timeouts para ficar enrolando. Realmente surtiu efeito na prática. Até porque pode acontecer deles tentarem botar uma medida em prática e na prática não sei como pensaram na teoria, né? Mas essa na prática funcionou. Sim, eu acho isso aí muito melhor também. E outra prática que eles mudaram também, porque eles viram que esfriava o jogo, era chato pra caramba em relação às faltas. Vou explicar aqui rapidinho como é que funciona. Cada jogador pode fazer até 5 faltas. Quando ele faz a 6ª, ele tá fora do jogo. Diferente do que estamos acostumados no Brasil, que quando o cara pode fazer até 4 e na 5ª falta tá fora, que é como é na FIBA, correto? Corretíssimo. E ele também pode cometer outro tipo de falta. Outros 2 tipos de falta, né? Ele pode cometer uma falta técnica e se ele tiver 2 faltas técnicas, ele é expulso do jogo. E essa falta técnica ele pode cometer se ele berrar na cara do jogador, se o juiz achar que ele foi ameaçador. E com essa arbitragem que a gente já reclamou em alguns dos nossos vídeos /podcast, os caras às vezes saem dando falta técnica pra qualquer cara. Tu não pode enterrar na cara do jogador e ficar encarando ele por muito tempo, tu vai tomar uma falta técnica. É que nem o Neymar na época de Santos tomando cartão amarelo porque tava driblando. Exatamente, caraca, é loucura esse negócio, né? Sim. Muito bom. O outro tipo de falta é a falta flagrante. Quando você... Ela é dividida em 2 níveis. O nível 1 é como se fosse o cartão amarelo do futebol brasileiro. Você toma advertência
E tem uma diferença que eu vou falar ali na frente quando eu explicar o que acontece quando você faz a falta. Porque tem diferença na NBA. Na falta flagrante 1 é o cartão amarelo, como eu falei, e a flagrante 2 é o cartão vermelho. Se o juiz vai lá e ele vê que a falta foi muito pesada, o cara realmente fez para machucar o jogador, às vezes até machuca, ele dá a flagrante 2 e expulsa o jogador na hora. E como eu falei agora, nós temos algumas diferenças, né, do que acontece quando você faz uma falta. Se o jogador tá lá driblando, não tá indo pro arremesso, não tá fazendo uma bandeja, ou não tá indo arremessar a bola, e ele recebe a falta, ele bate a lateral. Para o tempo, vai lá e bate a lateral. Se ele tá indo fazer uma bandeja, enterrar, ou arremessando a bola, ou qualquer movimento que o juiz julgue que seja em direção à cesta, e ele recebe a falta, ele vai bater 2 lances livres. No caso da falta flagrante, quando o juiz dá a falta flagrante, tanto nível 1 quanto nível 2, ele bate os 2 lances livres e a posse de bola continua para ele. Ele bate os 2 lances livres, aí ele vai lá, vai pro lateral, pega e continua atacando. Isso só acontece quando rola a falta flagrante. Nas normais, quando tá no ato do arremesso, você só bate os 2 lances livres, acabou, o time vai lá, sai no fundo e vai defender. Então, rapaziada, a gente tem também a and-one, ou como é que é em português? Só mais um? Falta e a sexta, os caras falam. Traduzindo português literal, and-one é basicamente mais um. E como os caras falam aqui, falta e sexta. E quando você tá no ato do arremesso, se você fizer a sexta, tanto de 2 ou de 3, você cobra só um lance livre. Quando você não faz a sexta, você cobra 2. E quando você faz a sexta, você cobra só 1. E se você fizer o arremesso atrás da linha de 3, é como o Bruno falou, se você acertar, você vai bater mais 1. Mas se você errar, você vai bater 3, porque você estava arremessando para 3 pontos. Boa, exatamente. E para 2, também não precisamos falar, você vai arremessar para 2. Então, se você, essa é a melhor, para os caras que chutam de 3 é a melhor, e é o ideal, né? Tu chuta pra 3, aí o cara vem fazer a faltinha, 4 pontos, aí já bota uma Essas jogadas de 4 pontos são sacanagem. São sensacionais, cara, essas jogadas. Sim. É lindo. O Curry metendo essas jogadas aí. Mestre. Bom demais. Rapaziada, também tem uma parte que a gente fala dos números de jogadores, que são os status. O mais comum da gente citar são os pontos, os rebotes e as assistências. E também as roubadas de bola e os tocos. Esses são os status principais para quando você quer ver o que o jogador produziu. Existem vários tipos de status mais detalhados, avançados. O americano é louco com essas porra. E quando a gente fala vários, é literalmente vários. Realmente muito mais do que você imagina, se você não tá muito ligado na parada, tá ligado? Não, os cara pegam vamos pegar os status do cara nos 5 minutos finais do jogo, quantos pontos ele mata, e eles realmente fazem isso. Isso, pra pegar diferentes tipos de status. Tipo, quando aquele jogador produz melhor, se ele é um cara decisivo, quando o jogo importa, ele vai lá e mata a bola. Mas é isso. E também quando a gente estiver falando pontos por jogo, rebotes por jogo, é a média, né, de partidas que o jogador jogou com o número de rebotes que ele tem. Por exemplo, se eu jogo 3 partidas, numa eu pego 10 rebotes, na segunda eu pego 5 e na terceira eu pego 0. Eu vou somar os rebotes das 3 partidas, vai dar 15, e vou dividir por 3, vai dar 5. Então eu tenho 5 rebotes por jogo. Isso vale para ponto, rebote, assistência, toco, roubada de bola, turnover, que a gente fala muito, turnover. É quando você desperdiça a posse de bola do seu time. Essa também é um status muito importante que às vezes passa um pouco despercebido. Você vê, tipo,
Calma aí. Corte nessa partezinha. Dá roto. O turnover acaba sendo um status importante, principalmente quando você é um armador. Que os caras, os analistas vão ver como você cuida da bola, né? Que é muito importante. E acho que resumindo é isso. Fala. E dentro desses stats aí, rapaziada, tem dois que são acho que os mais importantes que eles medem em questão de porcentagem, que são o field goal, que é a porcentagem de quantas bolas o cara matou para quantas bolas ele arremessou. Tipo, o cara fez 15 bolas e errou 20. Isso eles chamam de field goal. Como é que tu fala o nome disso aí em português? Os arremessos de quadra. Enfim, os arremessos de quadra. E eles também medem isso para 3 pontos. Eles no field goal, eles contam todos os arremessos, tanto bandeja, arremesso para 2, quanto bola para 3. Mas eles fazem uma específica para a bola de 3. Para dividir justamente quem é um bom arremessador de 3. Sim. E também você entender mais ou menos como aquele jogador é mais eficiente. E dentro desses status, a gente tem alguns feitos que eles consideram desses status. Quando você bota 10 pontos... Quando você bota 10 pontos, não. Quando você bota dois dígitos, a casa de 2 dígitos, em 2 desses status, eles chamam de double-double, em português, duplo-duplo. Pode ser qualquer coisa, cara. Se você fizer ponto, assistência, mais de 10, vai ser duplo-duplo. Se você fizer ponto, rebote, se você não fizer nenhum ponto e fizer assistência, rebote. Enfim, se você botar 10 na casa de 2 status, já é considerado duplo-duplo. E eles seguem assim, né? Se você botar nas 3 casas, em 3 status, duplo dígito, triple-double ou triplo-duplo, que já é bem mais difícil dos jogadores conseguirem. Duplo-duplo, os jogadores que geralmente ficam no garrafão, os melhores, ou nem os melhores, os de bom para melhores que já conseguem pegar uns 10 rebotes por jogo e botar uns 10 pontos, já fazem duplo-duplo. É a rodo, é normal para os caras. E tem os armadores também que conseguem botar 10 pontos e que já são mais old school, como a gente diz, que são mais de passar a bola, que também conseguem meter 10 assistências. Então o duplo-duplo não é uma coisa tão difícil de rolar como o triplo-duplo. O triplo-duplo já é mais difícil por não ter muitos jogadores que façam, geralmente... Até tem esses jogadores que fazem todas as coisas, mas eles não fazem tanto assim de você botar na casa dos 2 dígitos em cada. E tem o quádruplo-duplo e, obviamente, o quíntuplo-duplo, que são quase impossíveis de você atingir. O quádruplo-duplo, eu acho que só 4 jogadores na história da NBA conseguiram. O Hakeem Olajuwon, que o John comentou com a gente, foi o que conseguiu duas vezes, não foi? Isso. Que, cara, isso aí é surreal. Porque você conseguiu uma vez, cara, tu tem que meter mais de 10 pontos, mais 10 assistência, rebote, qualquer outra coisa. Você só não pode deixar de botar 2 dígitos em um dos status. Então, tipo assim, tu tem que fazer muito de tudo. E é muito difícil. E o quíntuplo duplo, eu acho que nenhum jogador na história do NBA conseguiu. Nenhum, porque você literalmente tem que fazer 10 em tudo. E, cara, te falar, é muito difícil você fazer 10 em tudo. Muito difícil. E completando os jogadores que o Bruninho falou que fizeram quádruplo duplo, tem o Nate Thurmond, o Alvin Robertson e o David Robinson, que foi o xerife de San Antonio Spurs. Mano. E, cara, galera, pra vocês que não estão acostumados, é complicado tu meter um negócio desses. Porque, tipo assim, geralmente o jogador, ele faz bem 2 coisas. Tu fazer as 5 num jogo, tipo... E, cara, você botar 10 pontos é suave.
tu arremessa 5 bolinhas ali, acabou. Agora, pô, tu dá 10 assistências, 10 rebotes, 10 roubadas de bola e 10 blocos é o que eu acho mais sacanagem. É quando você domina e muito na defesa, né? Muito foda. Mano, cara, tu roubar 10 bolas do jogo é, porra. Muito Mano, foda, muito cara, foda. se você realmente parar pra pensar, tu tá dando 20 pontos pro teu time. Se converter. Mas sim, exatamente. com certeza. Se converter. Pô, no mínimo mas... também, né? Se tipo, pode sim. ser bote 3. Sim. E, rapaziada, é isso, né? é isso. A gente tentou aqui cobrir tudo que a gente acha importante da temporada, todas as questões do jogo que a gente acha que sejam essenciais pra você chegar, olhou o jogo, tô entendendo o que aconteceu. E pra fechar, a última coisa que eu realmente esqueci, que eu queria falar é: galera, a partir do momento que você passa ao meio campo, você não pode voltar. É, o meio quadro. Engraçado, né? Tipo assim, o negócio mais simples foi, tipo, que a gente vai esquecer de falar. Mas é muito simples, rapaziada. É muito simples. A partir do momento que você saiu do seu campo de defesa, você tá no campo de ataque do outro time, você não pode voltar. Só se o outro cara bater na bola, resvalar, ou a bola voltar. Mas se você perdeu a bola, ou se você pisar de volta na outra quadra, ou em qualquer outra linha da quadra, você volta quando você pisa na quadra da linha de trás, e quando você pisa na linha de qualquer outra parte da quadra, você tá fora. Bem lembrado, Brunão. É isso, rapaziada. A gente também quis contextualizar um pouco pra rapaziada que não tá tão ligada assim das coisas, que realmente no feedback rolam algumas perguntas, mas que para alguns podem ser básicas e tudo mais, mas é isso. Estamos aqui até seguindo conselhos do Mestre Bulgarelli, do nosso último podcast, ouve lá. E é isso, rapaziada. Obrigado aí pela audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tenha um bom almoço, bom jantar depois de ouvir esse belo podcast. E é nóis, porra! É isso, rapaziada. Tamo junto. Obrigado pela presença. Segue a gente lá e bora pra próxima.